Bom dia, tudo bem? Samuca aqui da Samuca Web Design e ufa, passamos por um problema sério, né? Ontem. Então eu quero dar uma visão geral do que aconteceu, tá? Então, caso você não saiba, né, nosso servidor ele ficou indisponível, né, durante um período ontem devido a alguns problemas. E eu quero relatar para você aqui o que aconteceu e ser absolutamente transparente, olho no olho, como a gente sempre faz, para que tudo fique esclarecido e você saiba do que acontece, tá? Então, ontem, por volta exatamente às 9h52 de ontem, ou seja, no dia 10 de agosto de 2020, o servidor começou a apresentar indisponibilidade, ou seja, não se conseguia acessar e-mail, não se conseguia acessar site. Prontamente, sempre que acontece isso, né? Eu tenho mecanismos de alerta, né? Então nós somos avisados já aqui com antecedência. Então, antes mesmo de você saber ou perceber isso, já existe um chamado técnico em aberto para resolver esse problema. Enfim, aí o que acontece? Por volta das 10h15, né? Os técnicos já estavam trabalhando em cima disso, já estavam se comunicando conosco, né? Dizendo que estavam cientes do problema, que estavam verificando e tudo mais, né? E aí, às 11h09 da manhã, foi verificado que o servidor ele não estava com indisponibilidade em alguns recursos do servidor que não estavam funcionando, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos porque, enfim, não é o caso, né? Mas a questão assim que estava não respondendo, né? O servidor não estava respondendo alguns comandos e algumas coisas normais como deveria. Então, o que foi feito foi identificado a necessidade de fazer um reboot do servidor. Reboot é basicamente reiniciar todo o servidor. O grande problema de reiniciar um servidor é que nesse reinício pode ocorrer algum tipo de problema. Por exemplo, quando você está trabalhando no teu computador, num arquivo, e vamos supor que você não salvou esse arquivo ainda, aí caiu a energia, e você não tem um no break, ou não é um notebook que tem a bateria, e cai a energia, muitas vezes quando você vai ligar o computador de volta, você perde aquele arquivo, ou você pega só um pedaço dele, né, alguma coisa do gênero. Então, às vezes, é isso que acontece. E no caso do servidor, também pode acontecer corromper arquivos, né, numa reinicialização forçada. Basicamente, só é feito isso quando não há outra alternativa, justamente pelo o tipo de problema que pode ser causado. Enfim, aí foi reiniciado o servidor e aparentemente os e-mails, tudo ali já voltaram a funcionar, né? Então a indisponibilidade de e-mails foi muito curta, né? Ele logo voltou a funcionar. Porém, nós percebemos que daí o banco de dados, né? O MySQL, que é o banco de dados que é usado por vários sites, ele não estava respondendo adequadamente ainda. Então ele voltou a funcionar e daqui a pouco ele já deu problema de volta. E o que aconteceu? Segundo o Data Center, esse tipo de problema, né, que ocorreu foi o que? Foi corrompeu alguns pedacinhos do banco de dados de alguns sites. O que acontece? Esses pequenos corrompimentos causam um transtorno enorme no banco de dados e quando alguma aplicação, algum site ou algum sistema tenta consultar esse banco de dados que está corrompido, ele acaba acaba travando. E quando ele trava para todo mundo e acaba não conseguindo responder e aquilo vai empilhando uma série de requisições ao banco de dados e começa a travar até que o banco de dados fica inoperável, né? Daí quando você acessava o teu site ficava lá indisponível, né? Ou não foi possível conectar o banco de dados e tal. Enfim, aí começou uma série de procedimentos do data center, né? Para resolver esse problema. Aí o que acontece? Segundo o data center, é raro acontecer esse tipo de corrompimento de banco de dados. Por quê? Ele falou assim, ó, eu estava em contato diretamente com um técnico, né, da empresa, do data center. Ele falou assim, ó, Samuca, esse tipo de coisa que aconteceu com você é raríssimo. Ele acontece no máximo 3 vezes por ano. Para todos os clientes que nós temos, todos os tipos de problemas que nós temos, isso aqui acontece no máximo umas 3 vezes por ano, de tão raro que é. E os caras têm milhares de clientes, né? Então só para você ter uma base que realmente foi algo
altamente atípico, né? Não é comum acontecer. Então, infelizmente, acabou ocorrendo, né? E para que você não perca dados, informações, então é feito backup de tudo como está, de tudo direitinho, tenta-se pegar o máximo de informação possível, mesmo corrompido, e tenta-se recuperar todas essas informações. Então todo esse procedimento foi feito, e esse procedimento é lento, porque ele é muito delicado. O próprio data center falou, ó, o procedimento é extremamente delicado. Então não se consegue fazer tudo às pressas, porque se fizerem uma besteirinha lá, aí pode corromper dados, perder informação e tudo mais. Então por isso que é todo um processo, né, que os caras são altamente capacitados para isso, só fazem isso na vida, né, então são especialistas nisso aí. Então o que acontece? Foi feito então a partir ali do meio-dia, né? Eles já estavam trabalhando já na solução desse problema, né? Já verificaram que tinha que ser feito essa recuperação ali das informações e tal, né? Aí eu estava auxiliando no processo, e nós temos aqui bancos de dados que tem 15 milhões de registros. Então penso que 15 milhões de registros, é muito dado, é muita informação. Isso é de um cliente, fora os outros clientes que têm hospedado. Então tudo isso soma, né, para ter um grande volume de informação, né? Então claro que o nosso servidor ele é bastante parrudo, né? Ele tem suporte e tudo para isso. Entretanto, nesse tipo de problema acabou tendo uma demora demasiada, né, na solução do problema. Mas enfim, é algo que não tem como acelerar o processo, né? Então todos os técnicos estavam trabalhando em cima do problema para restabelecer tudo o mais rápido possível, né? Então aí a partir ali das 6h46 da tarde, né, mais ou menos, eles estavam já na última etapa do procedimento de recuperação. Então o que acontece? O banco de dados todo, nesse meio tempo de indisponibilidade, eles conseguiram deixar o banco de dados para somente leitura, ou seja, ele não gravava a informação, nem alterava, nem excluía, ele só era consultava. Então, devido vamos dizer, a todo o problema, dos males o menor, né? Então a gente ainda conseguiu manter vamos dizer, os sites funcionando em partes, né? Funcionando em partes para poder pelo menos consultar a informação, ver produto, ver serviços, ver telefone, coisas assim. A gente até pausou campanhas de marketing, tudo para evitar que você perca o teu investimento, né? Então tudo pausado lá, indiferente disso, né? Então, para vários clientes nós prestamos suporte e tudo mais, né, sem cobrar, né, nesse período. Enfim, aí fizemos o que? Deixamos então todo o mecanismo funcionando, né, ao menos para consulta, e até que todo o procedimento fosse terminado, né? Então aqui, ó, eu tenho mais ou menos ali às quase 7 e pouquinho da noite que tudo voltou a funcionar 100%, né, banco de dados, tudo direitinho, voltou tudo ao normal. Então assim, eu podia simplesmente dizer assim, ó, tivemos um probleminha e agora está aqui funcionando, voltou, pronto, está tudo resolvido. Mas não, eu gosto de fazer, né, acho que é o teu direito saber isso, né, eu gosto de fazer essa coisa íntegra, né, porque assim, existe muita picaretagem no mercado, muita mentira de pessoas que falam coisas e não é. Então eu estou aqui para falar cara a cara para você, né, primeiramente pedir desculpas pelo problema. Claro que é um problema que foi ocasionado no servidor por interferências, né, externas, que não fomos nós que causamos, vamos dizer assim, né, mas é nossa responsabilidade manter tudo funcionando. Aí talvez você se pergunte, mas Samuca, o que causou esse problema? Né? O que aconteceu que causou? Então você já sabe que corrompeu o banco de dados, que deu todo esse problema, que o servidor travou, que teve que reinicializar e tudo mais e tal, que é uma coisa raríssima de acontecer, mas pode acontecer. E qual foi digamos, o principal motivo pelo qual isso aconteceu, né? O servidor que deu todo esse problema? Ataque de força bruta. Isso chama-se o brute force, que eles chamam, né? É um ataque de hackers, né, a um servidor. Eles tentam invadir um servidor. Então o ataque de força bruta, eles disparam centenas de milhares de requisições a um servidor para tentar entrar ele com
todas as senhas que eles têm no banco de dados. Então eles pegam um banco de dados lá que tem 1 milhão de senhas que eles já invadiram outros locais, eles pegam esses bancos de dados ali e testam uma a uma essa senha através de softwares de invasão. Então eles ficam requisitando uma série de vezes, né, em questão de segundos eles já fizeram lá umas 1000 consultas e requisições ao banco de dados, tentando entrar, tentando invadir, tentando fazer login, né, com dados e tal, tudo até que eles conseguem entrar, né? Então essa é a técnica. Só que nós temos vários mecanismos de proteção no servidor para justamente evitar isso, né? Instalamos softwares, inclusive, recentemente no servidor para garantir, né, a melhora nessa questão de ataque e de força bruta, né? Então só não ocorreu um problema maior por causa que nós temos esses softwares, né, de segurança instalados no servidor que são monitorados 24 horas por dia, né? Então o que aconteceu? Devido a esse ataque de força bruta, então são milhares de requisições tentando acessar o servidor teve um estouro de memória e sobrecarregou o Apache, que é o servidor web, né? Que é o serviço que mantém as coisas funcionando. Então quando acontece isso, aí o que nós percebemos? Que você tem justamente vamos dizer assim, um uso de recurso que o sistema não está preparado para usar, né? Então é mais ou menos assim, você tem um aparelho que só aceita lá 110 e você põe 220 nele. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ele tem um estouro de memória, sobrecarrega e todo o servidor começa a travar, começa a dar problemas. Então todas essas solicitações, tudo isso fica gravado, tem requisições, tem logs de acesso, tudo isso vai para o setor de auditoria do data center, fica tudo documentado, tudo que aconteceu, e são tomadas todas as medidas necessárias para que algo assim não ocorra novamente, né? Então, claro, o nosso servidor ele é atacado diariamente diversas vezes. Isso não é algo assim, meu Deus, Samuca, atacaram o servidor. Não, é normal, tá? Todo servidor web, toda empresa que trabalha com hospedagem de site, e-mails, tem essa questão, né? Isso é igual sair na chuva sem guarda-chuva, vai se molhar. Então você quer ter um servidor de web, quer ter um serviço de e-mail profissional e tal, tudo, você vai sofrer ataques, é normal, absolutamente normal. A questão é que cada um tem que se proteger o máximo possível. Então nós usamos todos os recursos necessários para proteger as suas informações, manter tudo íntegro, tudo funcionando, né, dentro do possível sempre, né? Então, basicamente esse é o relatório técnico do que ocorreu, tá? Então nós conseguimos recuperar todas as informações, tá tudo funcionando direitinho. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida, Samuca, não entendi isso aqui, me explica melhor, tal, ou tem algo ainda que não está ok com o teu site, com o teu e-mail, ou qualquer problema que tiver, enfim, qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição, tá? Você tem os telefones aqui no nosso site, tem tudo direitinho, você pode consultar a gente sempre, né? A gente está sempre aqui à disposição para você, tá? Então mais uma vez pedimos desculpas por todo o transtorno que foi causado, né? Então está aqui todo o relatório técnico oficial do que realmente aconteceu, e qualquer dúvida que você tiver, nós estamos à disposição. Então desejo para você um ótimo dia e desde já agradeço mais uma vez a tua confiança no nosso trabalho. Sabemos que isso são coisas que infelizmente às vezes podem ocorrer, só que a gente vai estar sempre trabalhando o máximo para que isso não ocorra novamente, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau!